Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo o que fizermos, falarmos, tudo que ouvirmos, seja para a maior glória de Deus. Hoje lemos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10. Então, saindo dali, ele foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram a segui-lo pelo caminho, e de novo ele pôs-se a ensiná-las como era seu costume. Achei importante essa frase. Claro, tudo é importante, mas para o nosso esclarecimento eu digo, e de novo pôs-se a ensiná-las como era o seu costume, sempre ensinando. Às vezes temos a tentação de olhar a Jesus como uma máquina de fazer milagre, né? Mas todo o tempo ensinando, todo o tempo explicando, todo o tempo fazendo as pessoas pensarem, refletirem, retomarem um outro caminho, repensarem o caminho que estão traçando. Então, todo o tempo ensinando, todo o tempo ensinando. Se as curas atraíam multidões, ele precisava que essas multidões também ouvissem, fossem iluminadas, esclarecidas. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe para o pôr à prova, capítulo 10 de São Marcos. Ele respondeu-lhes, se era permitido ao homem repudiar a sua mulher. Jesus responde, que vos ordenou Moisés? Eles responderam, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus, foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto, e ele disse-lhes, quem repudia a sua mulher e se casa com outra, comete adultério. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Então, eu queria dizer para vocês que acredito que quase a metade das pessoas que abandonaram o catolicismo foi porque não deu certo o primeiro casamento, aí entraram num outro relacionamento e todo o tempo a igreja dizendo, comete adultério. Se você se casou, seu casamento é indissolúvel, você não se separa mais. Uma vez casado até a morte de um dos dois, depois do qual ficam livres para se casar com quem quiser, ou se quiser continuar solteiro, pode continuar. Então, vejam bem, metade das pessoas frequentaram outras religiões porque, é claro, por exemplo, São Mateus fala isso, São Marcos também fala isso, e as pessoas foram sendo acuadas porque muitas pessoas começaram um relacionamento, muitas não se casaram, muitas se casaram na igreja e depois não deu certo o relacionamento, não deu certo o casamento, foram para outros caminhos. E agora Jesus vai dizer expressamente, claramente aqui em São Marcos e também no capítulo 19 de São Mateus, que a mulher que abandona o homem e se casa com outro comete adultério. Mas o homem também que abandona sua mulher e se casa com outra comete adultério.
Tá bom, o adultério está aí, está confirmado. Então, vejam bem, capítulo 10 de São Marcos e capítulo 19 de São Mateus. Os dois evangelistas citam praticamente a mesma passagem, que os fariseus vão procurá-lo para o pôr à prova. Procuram Jesus e querem pô-lo à prova. Ninguém estava interessado em aprender nada. Estavam interessados em cutucar, em provocar, pôr à prova, como diz aqui. Ninguém estava interessado em aprender, pelo menos os fariseus não. Para o poderem acusar, depois São Mateus vai dizer, dependendo do que ele respondesse, se ele mandava apedrejar tais mulheres, que ordenou apedrejarmos tais mulheres, se ele apedrejasse, ele era cruel, ele era insensível, não tinha coração, sei lá se seria essa acusação. Mas de qualquer forma, eles estavam procurando enguiço, vamos procurar um enguiço aqui. Então, agora a gente se lembra lá de São João. Vamos lá para São João, naquele encontro que ele tem com a samaritana. Olha só, você se casou, abandona a mulher, comete adultério e vice-versa. Aí Jesus, um belo dia, isso está narrado somente em São João, a conversa de Jesus com a samaritana. Jesus chega lá na beira do poço, começa a conversar com uma mulher, o poço de Jacó, e a conversa vai indo, e Jesus vai dizendo para ela que ele tem uma água viva, que se ela beber da água que ele lhe der, nunca mais ela terá sede. E você sabe, buscar água no poço todo dia é uma dureza. Todo dia a mesma coisa, vai carregar peso e vai e volta. Ou quando não, 2 dias, mas de qualquer maneira você imagine você ir buscando água num poço. Ou tirando de um poço com balde, com uma corda. Na casa da minha avó era um poço profundo e se tirava água de balde. Então não é fácil. Apesar do poço estar ali no quintal, não era fácil essa vida. Você ia tomar banho, você ia arrumar a cozinha, tudo que você ia fazer, tirar água do poço. Então, nós estamos vendo agora aqui o diálogo que ele tem com a samaritana. Dá-me de beber, certamente. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, certamente era você que lhe pediria a água viva, uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens com que tirar-lhe, o poço é fundo, de onde tens, pois, esta água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também seus filhos e seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Veja, beber dessa água que Jesus dá, desse alimento, dessa água. A mulher suplicou: dá-me dessa água para eu já não ter sede nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, agora vai começar o adultério da mulher, vamos ver. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. A gente vê por aí que era bem senhora de si, dos seus atos, da sua vida, fazia o que queria e ninguém apitava na vida dela. Então, não tenho marido, disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido? Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Ou seja, a mulher já estava no 6º marido. Então, de acordo com o que nós lemos em São Marcos, 6 adultérios. Jesus falou: esse não é o caminho. 6 adultérios. Então, o que abandona a mulher comete adultério, a mulher que abandona o homem comete adultério.
6 maridos. Aí a mulher responde: vejo que és profeta. Que agora ela começa a perceber que ele não falava mais da água do poço, que ele tinha alguma coisa. Se essa mulher tivera 6 maridos, quem sabe uma sede imensa de não apenas o fato de ter marido, de ter um relacionamento com o marido, mas a busca para encontrar alguma coisa. A mulher tinha sede de alguma coisa e, por enquanto, o foco dela estava nos maridos, ou nas tentativas de achar um bom marido, se esse fosse o objetivo dela. Todas essas 6 tentativas eram de achar um marido, ou de achar que, encontrando um marido que ela imaginava, que ela seria imensamente feliz. Então ela não deixava de tentar e já estava no 6º marido. Então a gente vai olhando essas coisas e vai vendo que o adultério, Jesus, é claro, Jesus condena. Como eu dizia, metade das pessoas que abandonaram a fé católica foi porque às vezes o casamento não deu certo e foram para outro relacionamento, mas veja você, a Bíblia continua a mesma. Quando você muda de religião, você não tira páginas da Bíblia. Às vezes lá o teu pastor, o teu orientador deixa de falar nisso, mas não deixa de ser um adultério, né? Mas você viu agora a mulher com 6 maridos, ou significa 6 adultérios, ou pelo menos 5, supondo que o primeiro fosse o marido dela e com o primeiro ela... Mas você vai aí que pelo menos 5 adultérios teve essa mulher. Mas Jesus vai mudar a visão dela, tentar mudar a visão dessa mulher, que ela precisa de alguma coisa que sacie a sua sede, que não é procurando satisfações, não só por ser uma mulher e estar procurando marido, mas satisfação nas coisas materiais, em comprar coisas, em ter coisas, em reformar a casa, em ter um carro mais novo, mais bonito, ter uma outra casa na praia, ter o que você... Então, para dizer isso não mata a sede de uma pessoa. Não só os maridos, mas qualquer busca que você faça que não é Jesus, você vai sempre continuar tendo sede. Foi o que Jesus quis dizer. Então, ou a casa, o carro, os bens materiais, o dinheiro, a poupança, nada disso sacia a sede do ser humano, porque a nossa sede não é essa. O nosso sentido de viver a felicidade não é esse. Não é isso que sacia o coração do homem. Então, agora com a samaritana, ele vai dizer isso para provocar a ela, que ela sabendo, ela responde: Senhor, vejo que és um profeta. Então, nós vamos vendo por aí, Jesus vai abrindo o horizonte para todas as pessoas. É um adultério você se casar com uma mulher que não é tua, é adultério. Mas Jesus vai abrindo não só esse caminho, mas todos os outros para com a samaritana. Eu vou lhe dar uma água que você não vai ter mais sede. Quem que não gostaria? Não existe, acredito, um ser humano, é inerente ao ser humano a vontade de ser feliz, a busca pela felicidade, a busca pelo estar bem. E isso às vezes, na maioria das vezes, é desviado para bens ou para pessoas, seja amizade, seja relacionamento, seja casamento. Então a felicidade da pessoa vai canalizada para outros lugares. É por isso que ali Jesus vai canalizar a sede dessa mulher. A sede não é com as coisas, não é com as pessoas que você vai se realizar.
é se você beber da água que eu lhe der. Então, nesse capítulo 10 de São Marcos, ele fala isso que é repetido também lá no capítulo 19 de São Mateus. E esse episódio da Samaritana está lá em São João, no capítulo 4, capítulo São João, capítulo 4. Veja, todos eles falando de adultério, mas ao mesmo tempo falando do e agora. Aqui em São Lucas tem também uma passagem muito importante que nos ajuda a entender o adultério. No capítulo 7 de São Lucas, então um fariseu convida Jesus para jantar na casa dele. Capítulo 7 de São Lucas, subtítulo é A Pecadora Perdoada. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher, veja bem a descrição disso, é terrível, né? Uma mulher pecadora da cidade, ou seja, a cidade inteira conhecia. Não sei o que ela fazia, mas a cidade inteira sabia que ela era uma pecadora, uma famosa pecadora da cidade. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e, estando a seus pés, por detrás dele começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e ungia com o perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois ela é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Considerando que estradas poeirentas e você andava de sandália, então você imagina quando você chegava de uma caminhada, o estado que estavam os teus pés. Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta com as suas lágrimas regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, um beijo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés. Por isso eu te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Então nós vimos o adultério, Jesus condena, não pode. Viu a conversa com a samaritana lá no poço de Jacó, que tinha 6 maridos, então tinha no mínimo 5 adultérios nas costas. Mas Jesus, tirando da visão dela, para que ela centrasse que não eram as pessoas, não eram as coisas, mas apenas e tão somente a água que Jesus queria lhe dar, que lhe mataria a sede. E agora aqui a gente pode dizer que isso é um escopo de tudo, né? Essa
discussão sobre adultério, sobre que traiu, não traiu, abandonou a mulher, casou com outra. Agora, isso é um escopo daquilo que nós lemos em São Marcos, no capítulo 10. Então, você vê as cobranças que ele fez para Simão, o fariseu. Entrou em casa, não lavou os pés, não deu ósculo, não deu óleo para ungir a cabeça, não fez nada. E a mulher chegou, então Jesus conta, se você perdoa uma grande dívida, a pessoa te ama muito. Se você perdoa um pouquinho, a pessoa ama pouco. Então é interessante isso, porque você vê, por exemplo, na igreja, pessoas vão à igreja e, entre aspas, a maioria delas deve pouco, ou sei lá, uma parte delas deve pouco. Eu não conheço o coração das pessoas, eu sei do que o meu coração, a maldade que eu consigo ter e que eu consigo fazer, eu conheço, mas deles eu não sei. Então, agora, Jesus coloca isso, a quem muito foi perdoado, muito ama. Agora você vê as pessoas que amam pouco, parece que levam uma vida normal, domingo vai à missa, ou vai no sábado, que é para aproveitar melhor o domingo, entre aspas, aproveitar melhor o domingo, né? E as pessoas que se perdoam pouco amam. Interessante isso. Veja um exemplo, por exemplo, do nosso país, 13 milhões de desempregados, 15 milhões, não sei. Imaginam se esses 13 milhões de desempregados estivessem amando Jesus? Primeiro, não estariam desempregados mais. Imagine uma pessoa passar 10, 12, 15 horas do seu dia, está desempregado, ama pouco, recebe pouco porque ama pouco. 13 milhões de desempregados nesse país, suponhamos, vamos fazer uma proporção aproximada, a nossa cidade talvez tenha 5 mil desempregados. Já pensou esse pessoal frequentando todos os dias a missa, a Sagrada Eucaristia, se alimentando dessa água viva que Jesus tem para dar? Agora, a mesma coisa, a felicidade não é o seu trabalho. É claro que isso dá dignidade ao homem, que todos precisamos trabalhar. Isso torna o homem mais digno. Mas vejam, quem ama pouco demonstra pouco amor. Essa aqui é uma pecadora famosa da cidade, imagina só, a cidade inteira conhecia a mulher, só Jesus sentadinho ali que nem se tocava da mulher. Não é assim, Jesus conhece todas as coisas e sabia, talvez até tenha deixado tudo aquilo acontecer para justamente entrar no cerne da questão. Perdoa pouco, ama pouco. Pessoa tem um bom emprego, uma boa vida, uma boa família, aí vira aquela água morna, aí vai na missa quando dá, quando não dá, não vai. É porque estou cansado. E se não tem emprego, então, qual é a desculpa? Não é? Ama pouco, recebe pouco. Dá pouco amor, recebe pouco porque dá pouco amor. Aí, claro, a gente reza todo dia pelos desempregados, porque a gente, como homem, imagina às vezes que eu fui mandado embora do serviço que eu estava, que desespero, que aflição, que vai ser o dia seguinte. Mas então Jesus convida cada um de nós para amar mais. Que coisa, tá? Pecados todos nós temos. A quem foi muito perdoado, muito amor. Então ama muito que você vai perdoar. Vai ser muito perdoado.
Então é claro que o adultério deve evitar. Jesus falou, no princípio não foi assim. A vontade de Deus é que você continue com a sua mulher, mas tem hora que não dá. A mulher foi embora, deixou o marido foi embora, deixou a mulher sozinha. O que você vai fazer? Amarrar o cara no pé da mesa? Não pode. Então, não dá para fazer isso. Então, as coisas, vamos pensar, se você entrou num outro relacionamento, está aqui o Evangelho, você não pode tirar a página do Evangelho, como que eu vou fazer? O adultério está narrado aqui em Lucas, está narrado em Marcos, como é que você vai fazer? Vai tirar a página da Bíblia? Não pode. Então, é aquilo? Claro que é aquilo, mas Jesus está convidando ao perdão de tudo que fizermos, que fizemos ou até que faremos. Perdoar, amar mais, para ser perdoado mais. Senão a gente vira uma água morna na vida. E todos aqueles que se pressupõem melhores, se pressupõem bons, que nunca tiveram nenhum problema, às vezes são águas mornas, pessoas que não têm sal em si, que não têm vida. Tantas vezes você não ouviu uma pessoa comentar de outra, nossa, que pessoa xoxa. Você conta piada, ela não ri, você conta coisa triste, ela não chora. A pessoa parece que não tem sentimento, não tem vida. Não é assim? Tantas pessoas que às vezes a gente conhece, nossa, não, parece que não se interessa por nada, não gosta de nada, não gosta de ninguém, não odeia ninguém, mas também não gosta de ninguém. Então, hoje, o convite do Espírito Santo para mim, para todos nós, olha aí, desempregados, 5, 10 mil, não sei quantos tem na nossa cidade, que é relativamente pequena, mas imagine, por exemplo, as capitais, São Paulo, por exemplo, a grande São Paulo com 15 milhões de pessoas, habitantes, mais ou menos, não sei, deve ter pelo menos um milhão de pessoas lá desempregadas, igrejas vazias, não ama, não recebe nada porque não ama, dá muito amor, perdoa muito, fez muito pecado, ama mais ainda, ama mais, procura amar mais. Aí a gente se lembra de pessoas, vivia a vida certinho com a sua mulher, um dia se separou, sumiu da igreja, foi embora. Por que isso? Ama mais, não sabe, você não sabe o que vai ser da vida. A pessoa foi fiel no casamento até a morte, mas não é esse o pecado do mundo, não é só esse. O roubo, a cobiça, a inveja, o engano, a mentira, tudo isso é pecado também. Então, se a pessoa vive com a sua mulher até a morte, é bonito, claro que é, ninguém está dizendo que não, mas assim, a vida, a fé não é só esse tipo de coisa, essa moral. Abandonou sua mulher, tua vida acabou. Não é assim. Ama mais. Fala, meu Deus, não deu, me dá aqui, me dá um caminho. Vai para frente, vai amando. Ele vai te perdoando, você vai amando mais. Se errou de novo, ama de novo, ama mais. O que Jesus quer de nós é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então peçamos a Deus, Espírito Santo, para que eu e você possamos cada vez mais amar a Jesus. Pecados nós os teremos sempre, o que compete a nós é amar, como essa mulher que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, lavava com suas lágrimas, enxugava com seus cabelos, se aproximou dele por trás, não se achava digna, a frente estava cheia de fariseus. Então ela vem por trás e se põe aos pés de Jesus. Foi tudo perdoado, porque ela amou demais, amou muito.
Que Deus dê a mim e a você o Espírito Santo para que eu e você, cada dia, o amemos mais, para que Ele possa também nos perdoar muito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.